Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um videocast dos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui para falar sobre... Star Wars Episódio 6. O Retorno do Jedi. Do Jedi, exatamente. A gente tem que falar que é do, porque... Do Jedi. Traduziram errado esse pôster. Esse filme. Retorno de Jedi. Do Jedi, acho que não sabiam se era Jedi, se era uma menina. Do Jedi. Se era Jedi. Jedi, né? Não vai saber Sim, como que foi. Se na época a gente já comentou, né, no episódio passado, que na dublagem o Arthur, que chamam de Arthur, né? Era chamado de Arthur. Arthur. Então vai saber, né, como Cara, que... você sabe que tem uma história engraçada do Jedi. Que tinha eu nem conhecia Star Wars, tipo, sabia que era um filme, mas nunca tinha visto. E tinha um jogo do Star Wars pra Nintendo 64, que é o Shadows of the Empire, né? Que ao contrário do PlayStation não tinha fala, né? Não tinha tal. E aí, quando você ia começar o jogo, você escolhia a dificuldade. Easy, normal, hard e tinha Jedi, né? Que pra mim era Jedi. Easy, normal, hard e Jedi. Pra mim, o que foi Jedi durante muitos anos? Nossa, Era tipo cara, very hard, tá ligado? Boa referência, mano. Então, Caramba. mano, aí tipo assim, aí não Pô, sei... essa prova aqui tá Jedi. Então, exato, cara. Meu, tá muito Jedi essa Mas a gente prova. já virou outra referência aos brotherzinhos, né? Não, sabe, e o pior é que depois fez mais sentido ainda, porque sei lá onde que eu vi, tipo, o cara falando assim, sei lá, vai, o cara muito foda aparece na TV, lutando, o cara, nossa, esse maluco é Jedi. Aí eu, tipo, Jedi? Puta, é o Jedi. E, tipo, o maluco é very hard, tá ligado? Muito bom. Ou seja, Jedi. nada a ver, velho. Lembrando agora, se você chegou até aqui acompanhando tudo isso, calma. A gente tá fazendo um especial Star Wars, chegamos ao final do capítulo, que a gente fez a nossa ordem, que é uma ordem muito conhecida, muito famosa agora, nos últimos anos, né? Que faz mais sentido pra não perder toda a virada da trama que tem o Império Contra-Ataque. Então, se a gente acompanhou a gente no episódio 4, no episódio 5, relembramos o episódio 1, 2 e 3, e agora estamos encerrando no episódio 6, que é pra entender o quê? Tem um monte de ponta solta. A gente já descobriu que o Luke é filho do Vader. A gente já descobriu que o Império ainda tá dominando a parada. Ainda existe um Imperador que a gente ainda não viu direito, né? A gente só viu ele por hologramas. Tudo lá, a gente já viu ele no passado criando vida, né? Se Exato. você acompanha a gente. Então agora a gente, o filme já abre com isso, que alguns personagens estão sumidos, como o Han, e aí ele precisa ser salvo. O plot é bem simples nesse. O Han no final do 5 ele foi preso na Congelado em Em carbonita. carbonita. Sim. E é só dar um adendo aqui, se você tá acompanhando, você viu que esse vídeo é longo, lembra que tudo que a gente faz em vídeo também vira áudio, a gente tá no iTunes, em qualquer aplicativo de podcast do seu smartphone, seja ele qualquer sistema operacional. Sim, já não se esquece, é a primeira vez que Muito você bom. tá chegando aqui, você já viu que a coisa é boa, então já se Exato, inscreve, já exato. mete o like aí, que ajuda a gente. Então o Han foi congelado em carbonita. E Sim. aí, quem congelou, quem quer ele pra sua coleção pessoal é o Jabba. Jabba o Hutt. Que a gente conheceu ele no episódio Antagonista 4. no episódio 4, desde o episódio 4. Quando a gente foi inicialmente apresentado, ele já discutindo ali, né, cobrando o Han, falou, pô Han, meu brother, cadê a parada que você me prometeu aí? Ao primeiro sinal de um império, você já descarrega tudo, já solta tudo? Qual é, meu irmão? E aí agora... A gente percebe que o Jabba ele é meio que um mafioso. Ele é um mafioso da Ele é meio que um galáxia, chefão do contrabando, uma coisa assim. É. E aí ele tem vários Bounty Hunters que trabalham pra ele. Sim. O Han Solo é um deles, né? Não um Bounty Hunter, mas ele é... Eles aceitam É um desses serviços, caras, né? ele faz o servicinho ali pro Jabba e Isso, tal. e aí a gente vai ver que a fortaleza do Jabba fica na cidade natal dos Skywalker, né? Sim, Fica em Tatooine. Tatooine, cidade não, é no planeta natural do Natal, né? Cidade tem Mos Espa, Mos Eisley, né? Vamos Sim. até ao geral, Tatooine. Sim. E cara, Tatooine tem a fábrica do Lorenzetti, inclusive. também, Em Tatooine. por que não? Cara, eu acho legal disso que a gente vai ver um Luke, ele tá diferente, né? Já nesse, Sim. o filme já vai mostrar uma coisa vantajosa, assim, diferente comparado com os filmes anteriores. Nos filmes da trilogia nova, Aham. é que a gente vai ver muita coisa real, assim, você vê que não tem um efeito especial, ele é mais prático ali do que necessariamente um Certo. efeito digital. É. Eu acho que a fortaleza do Jabba, ele já dá o clima bem aventuresco, bem legal, e E a gente você tem que fa- a gente comprar tem e que entrar falar- nesse universo assim de cara. A gente tem que falar que depende da versão que você está assistindo, né? Se você, a gente recomenda que você assista, inclusive se você está assistindo pela primeira vez, se você quer rever, provavelmente se você tem menos de 25 anos, você já viu a versão Retocada. Remasterizada 3 vezes. Né? Isso, e aí eles não só pegaram e fizeram tudo novo, mas o George Lucas colocou um monte de coisa, mudou um monte de coisa. Então, se você quiser ver o original, procure pela versão
a Despecialized Edition, Isso. que é uma versão meio que contada pelos fãs, pelos né? fãs, isso que é legal. É um conjunto do máximo que conseguiram, que não existe em alta definição. Uhum. Não foi pra home video, né, em alta definição até hoje. E aí eles juntaram esses pedaços com, obviamente, com remasterizado, mas você tem uma experiência mais próxima de você tiver da experiência de ver o Star Wars como foi originalmente concebido. Eu vi desse jeito e achei muito mais Também, cara, orgânico, assim. Olha, né? eu tenho o VHS, eu tenho o DVD, eu tenho o Blu-ray, mas eu precisei assistir pra gravar esse videocast. Falei, não vale a pena a gente assistir o Assistir a original. Despecialized. É porque o resto já tá tudo já impresso na minha, na minha mente, assim, de tanto que eu já assisti, de tanto que eu gosto dessa série. Eu gosto muito desse filme. E eu falo dessa parte do castelo do Jabba, da fortaleza do Jabba, de ser real, porque, cara, todos os personagens, você tem desde o porcão verdão lá, que é o... Desde até do porteiro, tipo estilo Castelo Porteiro Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, é. né? Que é uma coisinha que sai da porta. Inclusive, eu tenho. Cara, vendo esse filme, eu tenho certeza absoluta que os criadores do Castelo Rá-Tim-Bum, sei lá, O cão hambúrguer. O cão hambúrguer. o cão hambúrguer. Vocês acharam... Que porra de nome é esse? É Cal, né? Cal hambúrguer. Parece cão. Como assim, né, cara? É o nome Cal. do filho do Noé, né? O cão. O Cal foi quem Cão, é botou verdade. pra nós beber. Esqueceram. O Cal. Ele era garçom. O Cal Cão hambúrguer. foi quem botou pra nós beber. Ele era garçom, inclusive, ele trouxe um dia o Botou lanche pra errado nós e virou beber, hambúrguer. então. E aí. Mas o que eu queria falar? Que o cão hambúrguer, ele se. Cara, ele se baseou completamente no castelo do Java pra ser o castelo Rá-Tim-Bum. O Java. O castelo do Jabba. Porque não é só o porteiro, é o castelo inteiro, cara. Tem As muita bizarrices, coisa cara. Pode parecida. crer. O mal. Você tem o mal, você tem o mal. ratinho, que é o Godofredo. O Godofredo, O Godofredo ele é o é o bichinho mascote do Java, mascote cara. do Java. Não, mas esse é o poder de Star Wars, né? Até quando Sim. estavam falando recentemente com o roteirista do Império Contra-Ataque, Pô, que poder é o Godofredo. Esse é o poder. o roteirista que ele tá trabalhando no Despertar da Força, ele falou Sim. que Star Wars não pertence a nenhum gênero. É um gênero, Star Wars. Voltando à Fortaleza do Jabba. Você tem todas essas criaturas que dá a entender que, cara, são grotescas, são realísticas. Você compra esse universo, acho que muito mais fácil. Sim. E aí você vai ver como que... É quase que um curta essa primeira parte do filme. Sim. O É um problema segmento bem separado que tem um problema, um começo, meio e Isso, fim. exatamente. É Ele tipo podia uma ser um- aventura meio desconexa do resto Exato, do... porque não Sim. era em consideração de novo. A gente... Você tem um problema, claro, que do anterior, do Han ter ficado preso em Carbonita, mas acho que o principal conflito que Star Wars trouxe com o Império Contra-Ataca foi a revelação de que o Vader é pai do Luke. Com certeza. É verdade. Acho que Com isso certeza. é o maior impacto... Só conferindo aqui. Isso é o maior impacto na cinematografia como um todo, mas principalmente na história de Star Wars. Sim. Você descobriu essa relação pai-filho. Que até então, o primeiro filme, Um ponto de virada importante. Isso, né? o episódio É o 4 é, clímax uma do jornada filme, do herói, da o série, né, da série. segundo filme tem essa coisa do Império Contra-Ataque, da guerra e tal. E aí agora, né, como que você vai resolver esse conflito? E no começo do filme do Retorno de Jedi a gente não vai ver tanto isso. A gente vai ver resolver o problema de cada vez, que é vamos setar, colocar de volta todos os personagens no tabuleiro, né? Sim. Uns que já estavam fora, tipo, estão na prisão do monopólio lá do Aham. banco imobiliário, não, vamos pôr todo mundo de volta pra poder jogar de novo e Certo. separar. Mas eu acho que funciona muito bem. O Luke, ele tá um Jedi mais experiente, você vê as Mais habilidades maduro, dele. né? A atitude dele como Jedi, assim, ele tá um cara mais seguro de si, mais maduro, as decisões que ele toma, ele sabe que ele consegue cortar a barriga de todo mundo que Isso é precisar legal, cara. ali. E Você ao vai me- ver, E ao mesmo tempo, você vê que ele já tá flertando um pouco mais com o lado isso que eu negro. ia falar, porque Então você você vê ele começa- agindo, né, com poderes que você vê do lado negro. Exato. O estrangulamento O Jedi. estrangulamento, Ele faz exato. isso no Soldado Porcão lá. Por exemplo, também o fato dele ter mostrar um pouco mais da arrogância dele, né? Quando ele fala pro Jabba, por exemplo, ele fala: você está subestimando, Não subestima não meus subestime poderes. os meus poderes. Quem falava exato. isso pro Obi-Wan, quem falou isso foi na batalha do episódio 3, foi E o aí? Anakin, já virado no Sith. Sim, sim. É verdade. Já falou, né? Não subestime o poder. Tudo bem que ele acabou, né, mutilado, mas... Sim, mas só que assim, você vê que ele já tá talvez passando um pouco pro lado negro. A Você vê que o roupa dele. figurino dele já é um grande indicativo dele, né, disso. Ele vestindo preto. E isso é uma das coisas legais do sexto filme, que é você não ter a certeza de que lado que o Luke Skywalker tá. Sim. Em vários momentos durante toda a trilogia ele flerta com os dois lados, com o lado negro e com o lado da luz.
E você sempre fica naquele anseio de querer saber o que vai acontecer. Acho que esse é o principal mote do filme, é Sim. o principal conflito de você... O que vai virar do seu herói, Uhum. né? Porque eles recriam o mesmo conflito que ele tinha no episódio 1 de criar uma nova estação bélica que seria uma Estrela da Morte mais poderosa e maior, que, de novo, por conta da revelação no final, você ainda quer saber qual é o impacto disso no personagem, no Luke, né, que é o herói da trama, dele ser filho do Vader. Se ele tava sendo treinado pra ser um Jedi... Isso vai pro lado negro, o que, né? que é esse lado negro? Como que ele influencia? Porque o influência? pai dele foi muito facilmente influenciado, né? E aí você mostra, e aí tem ainda aquela pulga atrás da orelha, porque ele, no treinamento do Luke tinha aquela visão, aquela cena muito louca que a gente falou, que ele tá treinando lá com o Yoda na caverna, na cena da caverna. Sim, cena da Que caverna. ele corta a cabeça do Darth Vader, e aí quando ele vai ver, o ele rosto próprio. é dele, né? Isso é, tipo assim, seria um vislumbre do futuro. Será que a série poderia acabar com o Luke realmente com o indo Luke pro lado negro? Né? Sim, e faria total sentido, né? Até a gente vê em conversas, acho que em 2005, o Luke, o Mark Hamill falando, né, que ele até chegou a discutir isso com o George Lucas, né, de se não seria interessante mostrar nesse terceiro filme o Luke indo para o lado negro, né, porque ele é um Jedi incompleto, o Yoda deixou isso bem claro, tanto que ele perde pro Vader no Império Contra-Ataca por conta disso, por treinamento dele não ter sido completo. E o que aconteceria se não seria interessante será que ele narrativo? treinou? Como será que ele treinou? Porque entre os 5 e os 6 ele tá foda, né? Ele tá, acho que ele se encontrou, se centrou, mas ele ainda tá com aquela concepção do que ele aprendeu incompleto. Porque depois que a gente vai ver essa parte dele salvar o Han, ele volta pra Dagobah pra quê? Pra completar o treinamento. Eu acho que ele fez... Ele se assumiu como Jedi, que ele fala que ele é um cavaleiro Jedi, por palavra. Aí Mas depois o Yoda fala, não. Sim, mano, velho. Então, Você acha que você é Jedi? eu acho que na verdade, o que ele treinou foi tipo assim... Por exemplo, o treinamento que o Obi-Wan dá pra ele lá. Pega essa bolinha, fica um aprimoramento do que ele laser. já tinha aprendido. Por exemplo, o controle que ele aprendeu da força. Da força, exatamente. O próprio Yoda, ele treinou, ele teve um leve treinamento com o Yoda nas sim. costas dele, né? Então. Ficar de ponta cabeça, levantar a X-Wing. Isso, exatamente. Que eu acho que é um treinamento mais físico, que é uma Certo. coisa que ele é capaz de fazer por si próprio, por isso que ele vem mais forte, vem mais Exato. poderoso. Só que o treinamento dele não tá terminado, não por causa disso, e sim por toda a parte da filosofia Exato. e o mental do Jedi. Que né? pode ser até desespiritual, né? Que é a coisa Sim, claro, intangível do espiritual, Jedi, né? Exatamente. Que o Jedi tem essa aura meio de religião, se você não levar em consideração tanto que foi mostrado na trilogia mais nova, né? É, sim. Do episódio 1 ao 3. Mas tem toda a questão da sapiência, né? Da sabedoria. Mas isso que dá a entender, que uma coisa que o filme mostra também de diferente dos anteriores, que o Luke tá com um sabre verde, né? E aí você sabe que ele perdeu a mão do sabre, junto com o Sim, sabre, junto que era com o o sabre. azul. E aí de onde veio esse sabre, né? A gente vai descobrir mais pra frente, o Vader fala, pô, você já é um Jedi mais completo, né? Você tá muito... Você construiu seu próprio sabre, né? E tem uma cena deletada, só pra dar uma curiosidade. Quem quiser ver o Luke terminando de montar o sabre dele, não entrou no filme, mas você tem essa cena aí na internet. Dá pra ter uma... Com a famosa chave Phillips, né? A famosa chave Phillips. Usada para tudo no pra universo. tudo. Inclusive, né, no Despertar da Força, você vê lá o parafusinho. Tem, a chave Phillips é importantíssimo em qualquer universo que você estiver. Mas ele mostra isso e mostra como o Jedi, a ferramenta, né, que é o sabre de luz, sendo meio que um ponto de partida para você estar sendo um Jedi mais profissional. Pô, você faz o seu próprio instrumento, né? Sim. Como o lenhador que afia o próprio machado, sei lá. Sim. Ele vira um adulto Jedi, digamos Sim, assim. Verdade. Né? Os filmes eles não mostram como é feito o Jedi, o sabre de luz, né, que tem aquela coisa do cristal. Até nos outros episódios, tanto no episódio 2 quanto no 3, eu comento da série Clone Wars em 2D, que não é canon, agradeço aos comentários, que a série que é canon realmente é a 3D, mas lá tinha um leve vislumbre de como um Jedi montava com cristal. Enquanto que agora a gente tem uma nova série em 3D, que é o Star Wars Rebels, e mostra isso levemente, tanto que um dos personagens principais, o Ezra, ele monta o seu sabre, não mostra ele montando, mas mostra o resultado que ele usa o cristal. Então a gente não sabe como que o Luke teve acesso ao cristal, mas sabe que o Jedi, ele é treinado pra, assim como um soldado sabe montar o seu fuzil, Sim. um Jedi, né, ele tem que saber montar um sabre. Este é o meu sabre.
E assim, só que eu acho que mudou, tem uma grande diferença de concepção do que é o sabre de luz na trilogia clássica e na trilogia nova. É verdade. A trilogia clássica, na minha visão, o sabre ele é encarado como a ferramenta do Jedi, como a arma do Jedi. Assim como, exatamente o exemplo que você deu, de um soldado que ele tem o rifle e é função dele prezar pela sua arma e saber fazer a manutenção dela e etc. Né? Essa é a visão da trilogia clássica. Na trilogia nova, por outro lado, eles querem dar uma importância maior para o sabre de luz. Né? Então eles falam que o sabre de luz, você nunca deve largar o seu sabre de luz, que é a coisa mais importante do Jedi e não sei o que, não sei o que. E assim, eu acho que isso, mais uma vez, a gente não cansa de falar isso na nossa análise aqui dos 6 filmes, mais uma vez a trilogia nova ela serve para enfraquecer a trilogia clássica. Todos os conceitos, né, que foram criados da trilogia clássica, né? Exato, foram exato. desconstruídos. Foram desconstruídos, porque se na trilogia nova era tão importante assim a questão do sabre, né? Por que na trilogia clássica a gente não viu nem mostrou a cena dele construindo o sabre? A última vez que eu tava assistindo o filme, eu assisti com a minha cunhada, né? E uma das coisas que ela comentou foi assim, ele não tinha perdido a espada e tal. E realmente, tinha, né? Só que aí aquele negócio, não, Espera que vai espera que vai responder. aparecer, sabe? Né? E no fim, de fato, tem a frasezinha do Vader lá, você construiu um sabre novo. Só que assim, você vê que isso não é relevante no filme. Né? É só uma pequena demonstração que o Vader dá da cultura Jedi. Exato. De falar, você construiu sua própria arma, Até, isso é mas muito até bom. ajuda a mostrar um pouco da evolução como Jedi do Como Luke. Jedi, sim, Ou concordo. seja, ele também aprendeu uma coisa que só um Jedi talvez sabe fazer. Concordo. Só que você vê que a arma é uma ferramenta. É. Ela não é parte integral do Jedi, como a trilogia nova quer mostrar. E eu acho que a trilogia nova meio que desvaloriza um pouco, ao mesmo tempo que dá essa importância, ele desvaloriza no sentido de que todo mundo tem sabre, é sabre pra todo lado. Ah, sim. Tem gente que tem mais de um sabre, tem gente que coleciona sabre. Na né? trilogia clássica... Os Siths, todos têm sabre. Exato. Né? Sendo que na trilogia clássica o que a gente entende é que... Nesse filme, inclusive, né? Exato, exato. É que o sabre de luz ele é uma arma Jedi, não uma arma Jedi e Sith. Tanto Por que o Darth Vader tem? Porque ele era Jedi, Exato. e aí ele foi pro lado dele e falou, não, mas eu gosto muito do meu sabre, então... Eu treinei com manteve, isso. ele meio que transforma, né, um conceito do Jedi dele, Sim. né, pro lado negro, né? É tipo um cavaleiro, sei lá, entrando na polícia, mas ele fala, não, mas eu vou matar os bandidos com a Cara, a é espada. exato, né? Exatamente, Tinha exatamente. na- E o Palpatine ele fala isso, né? É, Ele sua fala, arma Jedi. essa sua arma Jedi. Então Ele tem um pouco usa. de desprezo pela arma, Ele inclusive. não tem sabre, ele usa, É. não, ele me quer power. Exato, e você vê que ele tem poderes Jedi, porque tanto que, né, ele vai até tirar as algemas do Luke com o poder da força, você vê que ele Sim, tem um controle da força, Muito grande e maior, mas não né? precisa mostrar ele com um sábio de luz, Exatamente. né? Não faz diferença. Como a pro Jedi. trilogia nova faz. Inclusive, ele e o do Ku, que também era Jedi, beleza, mas o Grievous, que foi treinado nas artes Jedi, aí tem o Maul, o Darth Maul, todo mundo parece que tem... Será que todo Sith já foi Jedi? A gente tem essa, Eu acho que essa função, dúvida, né? eu acho que a função da trilogia nova, na verdade, ela foi estética. É. É legal duelos de sabre de luz, então vamos colocar É legal o pra sabre fazer. de luz roxo. É legal. Tipo, É legal o agradece sabre o- de luz de lado, é legal o sabre Não, de não luz deixa de ser duplo. legal. Até hoje a gente Não, vê, é sei legal. lá, o É. próprio Star Wars Rebels, É você tem um super sabre legal. duplo que o cara, tipo, gira. Ele tem um negócio circular que faz, além de ser duplo igual o Darth Maul, ele gira. Então E ele só ele fica fica- parado e fica... Exato. Cara, né? mas funciona, assim, até as batalhas, o próprio que eu te comentei do Ezra, o cara é um sabre com blaster ao mesmo tempo. Sim. Que, de novo, pro personagem faz total sentido de Aham. qual que é a personalidade dele e ele ter construído aquele sabre daquele jeito. Sim. Mas tem uma diferença de o sabre que a gente não tinha visto até então, que a gente só viu um Sith, né, no caso o Vader, só lutando contra os Jedi, seja o Obi-Wan ou o Luke. Sim. Agora a gente vai ver o Luke nessa parte do começo, dando umas espadadas nos porcos lá voando. Sim. Nos porcos sim. voando, não, nos porcos. Passando a manteiga Passando nos a porcos manteiga verdes lá. nos porcos Fritando um bacon lá no montando já. gritando um Fazendo bacon ali. full English breakfast. Cara, ali isso na se você base do lembra Java. o jogo do Super Nintendo, você controlar o... Sim. Cara, era animal. Era muito animal. Então você vê, ele já é bem aventura esse começo, mas você tem esse uso do sabre aí de uma maneira não tão, até talvez já é o George Lucas desconstruindo um pouco aquela coisa, a ênfase da coisa Jedi, ou Aham. de ser usado somente para uma batalha, né, porque ele podia usar um blaster, mas ali tá uma necessidade, Sim. tal como, sei lá, o Han Solo abrindo um Tauntaun pra aquecer o Luke, mas enfim. Sim, aham. Mas uma vez que essa parte toda do começo, ela
tem essa função de colocar de volta os personagens no tabuleiro pra usar pra gente mover essa trama do Sim, você tem que recuperar do drama. o Han Solo, né? Mas aí, depois disso, vai cada um pro seu lado. Vai, cada um pro seu lado. Então vira até uma coisa que falam que é comum dos filmes de George Lucas, ter esses núcleos separados, e a gente vai seguir em 3 ramos, né, da história, que ela vai se dividir. Você tem o grupo do Lando, que vai liderar o pessoal que precisa entrar na Nova Estrela da Morte. Aí você vai ter o grupo que precisa ir até a Lua de Endor, que é onde a gente vai conhecer os Ewoks, pra tirar o escudo que protege essa Nova Estrela da Morte. Uma vez desligado o escudo, aí o Lando pode entrar lá. E aí, finalmente, a história do Luke terminando, né, enfrentando, confrontando o Vader e o Palpatine. Então a gente já vai ver, uma vez que o Han tá liberto, eles se separam, né? Sim, Aí a gente vai ver o Luke indo pra Dagobah, voltando pra terminar seu treinamento, né? Dagobah. Cara, é interessante ver essa separação de todo mundo de novo. Só que aí eu acho que uma coisa, um dos problemas desse filme, eu acho pra mim, é que o Han Solo perde um pouco a relevância, né? Ele, no primeiro filme da trilogia, né? Clássica, o episódio 4, ele é o salafrário, o cafajeste. Salafrário! No segundo ele é o herói meio relutante, assim, ele tá tentando... Ele tenta ser egoísta, mas não consegue. Uhum. Já nesse filme, ele é o cara bonzinho, né? Ele fica o tempo inteiro lá, só fazendo caras e bocas e tal. Mas de todos os outros personagens, cara, isso é fantástico, porque tudo que o Han Solo faz, ele termina como se fosse um final de um sketch de um Zorra Total. Ele perdeu a sutileza do personagem. A melhor cena É o Han Solo, ele lá. Aí você vira, ele corre pro outro lado. Cara. É bem assim mesmo. Mas olha, você faltou um bordão, assim. É o Han no Bonachão. começo, você vê, eu acho uma parte fantástica, eu acho tão legal esse começo dele sendo liberto, e aí você vê ele tão diferente depois no resto da história, no resto do filme, porque, cara, assim que ele é descongelado, por exemplo, na Carbonita, ele foi liberto, pegaram ele lá, aí tá lá o Jabba. Meu amor. E Padoche tá chezeiro. Tá chezeiro. 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 Stop it! E uma vez que descobriram lá que o Han Solo lá estavam tentando libertar ele, quando ele, assim, ele acabou, ele tá cego ainda, tá? Acabou de ser descongelado. Sim. E aí o Jabba começa a falar, ele fala, pô Jabba, não, eu tenho um negócio aqui, eu consigo te pagar. Ou seja, é o Han Solo ainda sendo o Han Solo. Não, tem um cara que vai me pagar hoje, vai cair um cheque na minha conta. Exato, é tipo a gente aqui, o OPC fora das câmeras. Jedi malandragem. A gente na malandragem, Jedi na malandragem, Han Solo. E é o Han Solo sendo Han Solo. É o Han Solo sendo Han Solo. Então, de novo, aí você tem a química dele com o Luke ainda se mantém, quando ele, né, se junta o grupo de novo, e aí, como é que tá o plano? Pô, tamo presos, pô, então tamo da mesma. Não mudou nada. Então, você vê que o grupo unido, ele funciona como um grupo. Aí acabou essa parte dessa história, você vai ver o Han Solo, tipo, Zorreiro. Sim. Né? Você vai ver o Lando, se não fosse o Lando, você ia se importar? É que de novo... Podia ser o Han Solo ali, né? Ou o Han Solo, sei lá, ele podia ter algum conflito, assim, ele querer falar, não, foda-se esse planeta, Léa, vamos sair eu e você, viver sozinho. Tem algum conflito pra ele... É que assim, você tem que entender que já comprar que assim, todos os personagens ali já compram que, tem que derrotar o Império. De qualquer jeito, os líderes do Império, a aliança é o que a gente tem que defender pelo que a gente tem que lutar. Sim. Eu gosto muito desse filme, mas se ele não existisse os outros, ele não ia ser tão bom. Concordo. Mas acho que é justo. Da trilogia eu acho que ele é o mais fraco, acho que todo mundo concorda, né? Concordo. Ele tem um pouco... Ele tem um impacto forte em um aspecto dramático do pai e filho, que é o pai e filho, que é todo o lance do Luke e do Darth Vader. Mas tirando os isso, núcleos fica mais é genérico, né? Porque até ele parece muito... Primeiro, você falou dessa primeira cena, eu acho legal também mostrar de volta os personagens, pô, vamos lá resgatar uma aventurinha assim. Sim. Só que em todos os outros filmes, sempre que teve uma aventura, era meio que pra ir contra o Império, né? Tipo a Batalha de Hoth, enfim. Cada batalha tinha um objetivo na trama maior. Esse é totalmente separado. Tudo bem. Sim. É pra pegar o Han lá, mas tipo, o Luke tinha outras coisas pra fazer. Não precisaria do Han necessariamente. Se o Han continuasse assim na Carbonita, foi um lance mais de amizade. Você ainda tinha como. Você podia resolver o conflito e deixar toda essa parte da Aliança Rebelde de lado. Ou, por exemplo, uma vez derrotado o Império, o Imperador, tudo bem que o Imperador vai usar a Aliança Rebelde pra mexer com os sentimentos do Luke. Sim, mas, de novo, você podia usar outro elemento pra mexer com o sentimento do Luke, pra tentar transformar ele, que não precisava usar esses personagens e fica genérico mesmo. Eu concordo. Sim. E aí é que como um terceiro filme da trilogia tem aquela questão dos 3 atos, e o terceiro ato a gente tem que
começar a amarrar as pontas, porque senão vai ficar Sim, muito Esse é solto, né? Então, total a ideia do George Lucas. Eu acho que é fechar essas pontas É. mesmo, não deixar nada pra ser resolvido depois, Aham. né? Até colocar elementos que né, desde colocar que a Leia é irmã do Luke de uma maneira que eu até que achei que foi tirou do fundamental, chapéu mas também. cara, ficou... Opa! Né? Até Somos uma irmãos. ideia pra ser trabalhada talvez no futuro, mas pô, Sim. quantos anos foi lançado o filme, né? 30 Ah, anos, sim. mais de 30 anos. E aí tem até o jeito que essa cena é levada, né? Tem, Não, tem eu uma acho parte isso muito, é muito muito boa. bem feita, é extremamente bem executada, porque assim, cara, é uma solução meio do nada. Por mais que a gente já tinha evidências no Império Contra-Ataca de que existia... Pouquíssimas evidências. mas tinha. pouquíssimas, que Mas tinha. além do Luke existia mais um. Aham. Quem era, a gente não sabe. Não, e aí tem É. no Aí final, chega no o- Tem a final, né? telepatia. Tem a telepatia Aham. do Luke com a Leia sente o Luke. Sim. E aí você vai dar antes de morrer, o Yoda fala que existe mais um Skywalker. Sim, E é antes de verdade. morrer, vamos combinar também, né, cara? Chega em Dagobah, procurar o Yoda aí, completar o treinamento. Chega lá na casa do Yoda, beleza, da hora, mas fala que você quer que eu vou morrer daqui eu a tô doente. 5. É. 5 dias? 4. 3. Porra, mano. Your father is. Ele chega ali na hora... Pô, a lotérica fecha às 6, cara. São 5h54, velho. O Yoda morre às 6, velho. São 5h54. Seja breve. Mas, cara, você tem que É. entender, a gente falou da força. trilogia, É, a a força. ideia original do George Lucas, ele conseguiu encerrar ou preencher tudo nos 2 primeiros filmes. Então não sobrou muita história. Certo. Então ele teve que dar uma enchida de Mas é que criar tá. histórias. Mas nesse caso, acho que do Yoda, Acho que é muito corrido, não é muito devagar. Tipo, Não. ele poderia... ele poderia ter estendido, mas eu acho Ele que... foi estendido um pouquinho que também... Então, é que ele Os já... caras, ele ficam, os já caras ficaram tirou- muito cansados lá no castelo do Jabba já. Falaram, mano, vamos, Então, mas a vamos de ideia- boa com esse Yoda aqui. Bora, Essa bora, bora. parte inicial, por exemplo, não era pra contar a história, porque realmente não move a trama pra nada, a não ser recolocar alguns Recolocar, personagens que sim, todo mundo sim. gostava Sim. de novo. Não, tô falando da mão do Frank Oz mesmo, que Ah, cansou. entendi. Porque todos os bichos... Imagina, ele já pensou ele faz todos os bichos, Cara, né? Nossa, Porque que a- trampo, hein? é uma equipe inteira, né? O Jabba, inclusive, ele é feito por Deve ter várias três pessoas. pessoas, né? né? nego. até a Leia machucou o cara que cuidava só do rabo do Jabba. Do Jabba. Tem 3 pessoas só pra linguinha do Jabba. Não, mas o que eu tô falando é sério mesmo, aconteceu esse problema de... Parece tão nojento. Ele conseguiu fazer É mais nojento mas, que o cara, Jabba. é nojento igual, é Eu nojento acho igual. Vamos nojento parar com essas também. línguas aí que eu tô ficando com nojo de ficar entre vocês. Isso aqui vai ficar uma paródia... Pode ficar, pode continuar. Eu acho que o roteiro ainda é meio sério, essa coisa de tanto da parte que do começo, porque daí ele já resolveu os problemas dos 2 primeiros filmes e não tinha muito o que contar, né? Certo. Então, por exemplo, essa parte de Dagobah e do Yoda morrendo era mais uma confirmação de que muita gente ainda achou que o Vader verdade. podia ter mentido quando ele disse que ele era pai do Luke. Certo. Hoje a gente assistindo os 3 filmes faz total sentido. Mas na época, quem só assistiu até o episódio 4 e chegou no 5, falou, meu, esse Vader aí, ele é do mal. Pô, o cara do mal tá mentindo, Tá né? mentindo, ele tá fazendo isso só pra mexer É com verdade. o Luke Sim. e tal. E aí, quando A você gente coloca, já acordou, hoje em dia, quando você nasce, Você já sabe. você já nasce, É. o médico já fala assim, então, o Vader é pai do Mas, Luke. cara, Ele dá um tapa ó, na sua bunda. É o primeiro pau. spoiler que você Eu toma na sua vida. tive muita sorte, cara. Eu Sim, descobri cara. no Império Contra-Ataca. Puta merda, cara. Porque não tinha internet, eu assisti no VHS com meu pai, quando Aham. ele que me iniciou em Star Wars. E, cara, eu fiquei assim, eu dei muita sorte. Eu fui iniciado foi em Star Wars do jeito certo, episódio 4, 5, 6. É. Ó, boa. E aí depois, antes de assistir o episódio 1. Então você coloca a figura máxima do Ben, que seria o Mestre Yoda, o cara que entende toda a força, ele confirmar que o Vader é realmente pai do Luke, é pra você tirar dúvida. Falar, olha, Sim. meu irmão, vai em frente. É a prova Você máxima. achou uma certidão de nascimento e falou, pô, deixa eu levar no cartório. Ele foi lá no Yoda. Foi lá no Falou, não. Yoda, e aí o cara fato. Yoda falou, né? Então, tem 5, né? Yoda, I must know. Your father is. Você é o pai da criança. Aí, Vamos lá, vamos vamos lá, aí, vamos velho. lá. Vai, Então, manda ele ver, já pensou manda se ver. ele morre sem falar? Nossa, Tudo bem, cara. depois ele volta. Tipo, do- clichê. Mas ele tosco. volta! É, Exato, ele ele volta como Ele fantasma. fala rápido porque senão só daqui uma hora, tipo. Tem uma. Cara, tem mais 24 horas de carência. até Cara, voltar Tem fantasma. burocracia de fantasma. É, de novo, pra você comprar a ideia, além dele falar que tá morrendo, ele fala, então eu tô doente. Tá doente, mas ele vai viver. Tô doente, porra, É. vamos cuidar. Vamos cuidar. lá no hospital. Eu tenho 900 anos. Tá, porra, 900 anos em Star Wars acho que é muito, né? Tá doente, 900 anos. E ele deita, eu só vou me virar de lado. E o bicho vai lá e morre. Ele some. Ele some.
filha da puta! Cara, Essa cena me lembrou muito. Eu tava assistindo esse filme, eu tava um pouco de sono, eu tinha dormido pouco, né? Eu tenho... Então, você acredita nisso? Isso é um sentimento já recorrente em mim. Quando eu vejo alguém morrendo no filme e eu tô com sono, eu fico assim, cara, pode crer, morre aí, tipo, mó bom, mó gostoso. Eu fico como se a morte fosse o sono, entendeu? Sei, Então eu fico, não, acho que eu morri que eu morro aqui, vamos lá, vamos junto, assim. E essa segunda vez que eu tenho isso, a primeira vez foi quando o Shun tava lutando com o Cavaleiro de Peixes, que Certo. ele toma uns dados da morte, lá uma rosa A letal. rosa, é. Que ele fica O meio Royal com Black sono Devil assim. Rose. Eu falei, morre aí, vamos morrer junto aqui. Então eu tenho isso assim. Só que depois dessa cena, além de a gente ver Eu tudo isso tenho curioso, 899 anos, 23 horas e 58 minutos. Você vai viver até quando? Até os 900 cravado. não tem essa. Não, tipo assim, 10 anos atrás, era trilogia nova, né? Tava tudo normal, tava dando pirueta, uhul. Mano, há 30 anos atrás o bicho tava dando pirueta, mas foi só pegar Mas, um... velho, pegou cara. zica esse puto e... Não, também o cara foi pro planeta lá que é o esgoto puro, velho. Dá nem insalubridade Vai ali pra no Coruscant, sei lá. É verdade. né, Não, mas- Mas você percebeu que, velho, o cara tá lá, vivão, tá lá na saúde e tal. O cara caiu, já era, morreu. Ele começa a morrer porque quebrou a perna, aí vai pro hospital, aí tem Quebrou injeção, bacia, entendeu? quebrou bacia. Tipo, É verdade, cara. todos os diferentes da minha família foram assim, cara. Nossa, É meio se triste você falar, é mas uma é. senhora da família Cis, Continue com a gente! Essa cena ele vai encontrar nada mais nada menos do que o fantasma do Obi-Wan. Que Que convenientemente... convenientemente. E aí, Luke, Tá beleza? aqui assim, né? Qual é o Luke? Oh, meu Deus, o que eu faço agora? Aparece o Obi-Wan. Olá, vim responder as dúvidas do plot. Né? E aí, que vantajoso você falou. Reddit, AMA, ask me anything. Sim. E aí você vê finalmente agora o Luke e fala, meu irmão, você falou que o Vader matou meu pai? Isso é uma questão de ponto de vista. Que sacanagem, né, cara? Sacanagem, mas... Sacanagem. Mas eu não entender que todos os Jedi, a gente já explicou isso, eles são todos safados. São todos pilantras. os Pilantra. malandrões da galáxia. São. O Luke mesmo se mostra quando ele ganha os poderes É. Jedi, como que ele engana lá os Ewoks, que mostrando que o C-3PO realmente é um deus. Ah, o C-3PO é um deus. Né? Levanta a Ou cadeirinha. seja, usando o poder Jedi pra malandragem, né? Todo Jedi é assim, né? Eles aprendem isso na academia, inclusive. Tem a aula malandragem 1, malandragem 2. Exato. É Malandragem one-on-one. E é bacana porque o Obi-Wan, o Luke, ele nunca ninguém fala a verdade pra ele. Ele é o cara, ele devia ser muito desconfiado de todos os Jedi, porque, Sim. tipo Porque assim... ele só conheceu dois, né? Jedi. É. Não vai saber se esse negócio de Jedi não é uma invenção também dos caras, né? Tipo, cara, não, Você tem uma tem sociedade puta- secreta aí. Ninguém lembra. No passado era foda. Pergunta pra qualquer um, eles não vão saber, mas faz 10 anos só. Mas, entra aqui, vamos entrar, aprende aqui, e aí tem sempre alguma coisa, todos esses cultos tem alguma coisa sexual, então o cara começa a ficar pirado e tal. Então, É verdade. cuidado, Luke. Ninguém vai te contar a verdade, eles vão voltar do além pra mentir de novo, eles É. sempre... Porra, você não falou que meu pai... Meu pai, Ah, não, eu falei. É que eu Tipo, falei e a minha irmã? Como é que ele descobriu, né? O Luke é o último a saber de tudo, ele descobriu, ele sentiu uma força. Aqui aí já fez sentido, por isso que ele é um, né, vamos ser um advogado de novo do Sith aqui, um advogado do Jedi. Advogado, bota aí, senhor Arthur, advogado do Sul. O Darth Maul de terno e gravata, né? Boston Legal, Coruscant Legal. Olha, Boston League, lembrei que tem o Kirk no filme. Tem Capitão na Kirk série, no Boston Legal. E aí você vê ele tá mais em paz com a sensação, ele tá mais conectado Sim. com a força, então quando ele tem esse tipo de informação, os cliques fazem. E aí voltando a cena, quando ele revela que é a irmã dele, ele sabe quem é, e conta pra Leia, o modo como ele conta eu acho muito sutil e ao mesmo É tempo verdade. extremamente eficaz, e é uma frase de efeito, cara, que ouvindo da boca do Sim. Luke me arrepia. Sim, Eu muito bom. tenho que ser muito sincero nisso. Que ele fala, né, e até a gente vê Que essa não frase... à toa voltou no trailer Não do voltou no episódio trailer 7. do Despertar da Sim. Força. Que ele fala, né, a A força é força. muito forte na minha família. Meu pai tinha, eu tenho e minha irmã tem. The force is strong in my family. My father has it. I have it. And my sister has it. Porque ele Aí ela- fala isso, dá um Caralho, clique. mano. E ele não precisa nem fazer a cara do Anakin Safadão, Não né? precisa. Minha irmã tem. Ou do Han Solo. O do Eu Han sei. Solo. Ela pescou a dica, né? Sim. E aí, Ela, eu caralho, acho... pode crer, eu sempre sentia que você era meu irmão. Por isso que eu até beijei isso, você na né? boca. Então, eu acho que até a gente pode voltar, a gente sempre falou isso, eu acho que o George Lucas talvez não tinha a ideia de que eles realmente seriam irmãos. E até porque não trabalha de uma maneira tão eficaz, porque você já mostrou esse beijando antes, né? De uma maneira que... Sim.
sabe? E assim, não é um beijo fraterno, né? Não, é de não é. irmão. E ainda tinha... É um beijo pra gerar tensão sexual. Exatamente, ainda. pra gerar o Han o Solo. triângulo amoroso. Exato. E aí, Mas cara, disputa você imagina só a psique do Luke se depois desse beijo ele ficou tendo fantasias com ela. E aí depois chegou então. É a sua irmã. É. Cara, não, ele fala. Passa, pô. Você fala. Pô, imagina, seu pai, mó cuzão. Seu mestre, mó cuzão. Você vai falar lá com o Grêmio lá, morre, do nada. Porra, a menina que você tá, pá, não sei o que, sua irmã. Porra, cara, que vida de merda. Não tem Eu como ser iria. mais traumatizado que o Luke. Eu virava pro lado negro. Até a gente, Na hora, antes lado de negro na gravar, hora. antes de gravar, até a gente conversou. Chegar lá, a família morreu queimada. Caralho. Mas ó, você tinha comentado aqui, você falou, pô, e a Leia? E descobriu que o pai dela... O pai dela era o Darth Vader. Tipo assim, ela E falou, ela, tipo, nossa, puta que legal, mesmo. eu sou irmão do Luke, tô mó feliz aqui. Meu pai é o Darth Vader. Não, mas tudo bem, nossa, que legal É. e tal. Mas ó, nesse caso... De novo- Advogado do Sith. Advogado do Sith. Eu acho que nesse caso, ela é uma Jedi mais plena, no melhor sentido de ser um Jedi e não ter... Ela não é júnior, ela é plena. Ela é plena, não, ela tá quase sênior. Ela não é tão... Ela é bem definida no caso de Jedi, não tanto quanto o Luke que tá nessa divisão entre lado negro e lado da luz. Ela não Certo. tem essa impulsão. Então né? ela não vai ter um sentimento de ansiedade, ela não vai ter um sentimento de raiva, De medo. de medo principalmente, né? Que a gente, lembrando do Yoda, o medo leva a raiva leva o ódio leva o sofrimento que leva ao lado negro da força. Exatamente. Então a Leia, eu sinto que ela é o plano reserva na história, né? De, olha, que ele deixa claro isso. Se eu não der certo comigo, você é uma... Tem a força forte em você também. Então, Sim. ela fala que ela não tem acesso a esse poder. Então, nesse caso, eu compro a ideia dela, da serenidade dela. Ela é... Eu compro a ideia que a força é o efeito placebo. Você chegar pra um mendigo e falar assim, Você... a força é forte em você. Caralho, pode crer, A você vida tem... Caralho, desce salve Vídeo aqui. He-Man que tava andando de boa na rua. Eu tenho a força! Ficava moreno. Só moreno, porque ele já era bombado. Pelos poderes de Grayskull. Super poder do He-Man, bronzeamento instantâneo. Exatamente. Abraço Só também. isso, né? Exato. Tem um cara na faculdade que ele apareceu um dia, tipo, laranja. Laranja, mano. E, cara, ele era bombado. Ele é bombado, não sei se ainda tá, Mendola, mas, cara, na boa. E ele jurava de pé junto. Não, cara, tô me sol, meu. Ela nem sei quem é que chama aquele claro, jet. a gente acredita. Jet lá, como é que chama? De jet bronze. Jet bronze. Era jet bronze, Não, jet bronze. Você... Vem lá, vem lá. Mendola. Ô, comi cenoura e saí no sol. Esses elementos do roteiro da história inteira que pode até soar tipo, do nada, ou criar uma trama pra amarrar, pra fazer sentido pra tal personagem. Nesse caso, assim, ó, são sutis, são coisas bem feitas, nesse mas caso não num atrapalha, todo né? não atrapalha. Mas a gente vai ver dos outros personagens, elementos, que nem a gente tá falando do Lando. O Lando controlando a Millennium Falcon. O Lando controlando. Controlando. Ele é um cara empreendedor, né? Ele fundou a cidade nas alturas lá. Cidade das Nuvens. E agora ele fundou essa Não, nova a cidade nave nos era Estados dele. Unidos, né? O quê? Orlando. Ele gosta de... Peraí. Orlando Caurício. Limpada Zorreiro. Mas ó, o Lando ele era dono da Millennium Falcon, então eu entendo que faz sentido. Ah, era só uma hipoteca? Era tipo um empréstimo, assim? Não, ele foi dono da Ele foi Millennium dono, Ah, tá, o ele Han foi. ganhou Deu uma aposta. uma aposta. Então, Aí. de novo, aí tem até aquela piadinha, né? A cena entre os dois, eles brigando por ela, aí você fala, quem é essa ela? Não, fique você com ela. E eles estão falando Ela da é a nave. Millennium Você pode Falcon. falar, eles estão falando da Princesa Leia? Aham. Não, era da Millennium Falcon. Sim. É, que é uma homenagem, inclusive, todos os barcos têm nome de mulher, né? Se você Sim, não sabe. exatamente. Então, Sempre- né, que são ships, spaceships, então. É. Então Tem faz ovelhas, sentido. as pessoas transam com ovelhas, então... Justo, exatamente. Tem tudo a ver, Chips, cara. é. Então, nesse caso, de novo, faz sentido ser o Lando, mas de novo, ele não é um Lando ali, que... Não, Lando. Lando é o Lando boxeador. Não, é interessante. Poderia ser outro E personagem. aí ele tem um né? copiloto, que é o cara com o saquinho lá, o É. fofão, parece fofão. É o né? fofão. Também, bochechudo É um igual, bochechudinho né? e tal. É. Que E- também é genérico, né? Super genérico. Então, e assim, é legal, assim, tem as cenas com a Millennium Falcon boas. Não, tal. é isso que a gente tem que falar. As cenas de batalha espacial nesse filme, olha, tão As eficientes. Star Wars, Então,
A Então, Guerra bom. nas Estrelas nesse filme bom. tá excelente. Sim. Não só a luta de sabre, que a gente vai falar daqui a pouco, mas É, a olha, luta de eu achei sabre que é foda. o visual, desde o movimento de câmera, os caras saberem usar, mostrar a ação das naves, você entende o que tá acontecendo com essas naves. Uhum. Certo. Você tem o elemento de novo, tem uma certa tensão, eu acho que funciona. Aham. Opa, alguém gritou? Alguém gritou? 500 Zero horas. Você viu que não tá Bom tá dia, com medo, são Bruno? 0 horas. Eu acho que funciona nesse filme a parte impacto visual, né? Essa coisa do... Até tem o famoso General Akbar. É o It's a Trap! It's a trap! Né? Você sabe Clássico. que essa frase, antigamente era pra ser... É uma cilada Bino, lembrei do Bilal do É Bino uma agora. cilada. Você lembrou do Bilal do Bino? Lembrei. Akbar. Do Binal. O Binal, boa. Que era Binal pra do ser Bilo. It's a Trick, sabia? Ah, é? E aí viram que em screen test, né, quando eles fazem A história de um meme. quando já pensou, eu poderia ter mudado, quando eles fazem a projeção teste, né, pro público, não funcionou, obviamente outros elementos também. Não funcionou. O pessoal não falou, caralho! Tipo, é uma cena normal, todo mundo já sabe. Então, É. It's a trap, aí falou, Melhor. nossa, agora sim. agora sim, né, que diferença, tá vendo? Eu agradeço, a internet é muito grata a essa mudança. Sim, claro. Mas você sabe que, por mais que eu tenha gostado muito da Batalha Espacial, pelos mesmos motivos que você citou, eu não gosto tanto dela por causa a motivação, ela é muito parecida com o do Star Wars 4. Total. Que é destruir a Estrela da Morte, e você usa de basicamente os mesmos Os recursos. mesmos recursos, Né? exatamente. Então é a mesma coisa de entra na Estrela da Morte, Isso. você Você vai já pra viu uma lá, vez? você tem que ser um bom Mas peraí, Bruno, piloto. peraí. É uma Estrela da Morte 500% maior. Isso é verdade. Grande coisa, né? Se eles não Não, grande- falam, parece a mesma coisa. não, Tipo, Pô, mas a Millennium Falcon agora entra. A Millennium Falcon não conseguia entrar antes. então eles só falaram que é 500 vezes maior pra justificar a A Millennium Millennium Falcon Falcon poder entrando. entrar. É né? que nem a Superlua, né? Tipo, fazem a propaganda, passam no Jornal É. Nacional. Aí você vai olhar e fala, Mano, cara, tá melhor mesmo. Um pouco, eu acho que sim. Se olhar assim. Enfim. Não, mas isso eu concordo. Aí, de novo, É. a ideia original do George Lucas talvez não seria ter destruído a Estrela da Morte logo no primeiro filme, no episódio 4, Sim. pra trabalhar ela na trilogia como um todo. E tem que trazer de novo. Mas aí tá, quando você coloca que ela faz parte do plano Palpatine também. Ele é um cara ainda inteligente. Sim. Palpatine é o gênio, Ele é o da gênio de galáxia. tudo, cara. Ele é o Porque gênio. ele coloca É um esse manipulador. plano de criar uma nova Estrela da Morte. Peraí, né? Você já viu uma coisa, foi caro, né? Pro Ele Império. entende o poder do simbolismo. Né? Exatamente. Exato. Deu Sim. errado, mas vamos criar uma nova e vamos chamar gente pra E é trabalhar maior. lá. É tipo, Maior ainda. é tipo o Agora World Trade vai. Center, né? Assim, é um símbolo. Exato, Então vamos exato. reconstruí-lo e ainda maior pra mostrar que a Já gente caiu, mas funcionando, estamos levantando. que aí, ou seja, tudo que os rebeldes acharam foi tudo já plantado pelo próprio Palpatine. É. Né? E o Exato. Palpatine, cara, é assim, eu achei esse ator nesse filme sensacional. Assim, ele tem o exagero e tal, mas não é só a maquiagem, né? O jeito como ele se porta, as falas dele, A entonação da a entonação da voz, voz tudo, e né? tal. Poderia, ele tá na linha entre a galhofa Um total. pouquinho mais Né? era uma galhofa. Um pouquinho né? mais ele é o que era o episódio 3, que é o que ele fez. É verdade, é verdade. É verdade, é exato. verdade. E aí eu acho que foi, assim, sombrio o suficiente. É uma coisa que não é só um cara mau. Ele é um monstro, entendeu? E ele Você é acha um... que E o que é então, legal, aí talvez- o que é o mais legal do Palpatine é que assim, o Vader também é sombrio. Só que ele é um sombrio misterioso. Ele é um sombrio quieto, ele é um sombrio na dele, ele vai, faz a parada e tal. O Palpatine, ele é um sombrio que ele é mais... Por ele ser mais galhofado, você tem mais medo dele. Porque ele tá fazendo aquelas coisas que são horríveis e ele tá, tipo, dando risada. Ele tá, tipo... Olha o rosto grotesco, Ele do é jeito que ele fala, 100% né? evil. Né? Exato, É, exato. O Darth Vader, ele... O Vader, ele, parece que ele tá fazendo aquilo... tipo, é a ordem, é meu trabalho, sei Exato, lá. tipo, meu, Sim, ele é uma eu tenho lacraia, que né? restaurar a paz na galáxia e pra É isso eu uma tenho que lacraia? matar uma É uma galera. lacraia, é um lacaio. É uma lacraia. Olha o Vader dançando aqui. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. O Palpatine parece que ele não tá fazendo isso só pelo objetivo, parece que ele tá fazendo aquilo por prazer, Sim. né? Então isso dá o fato da postura dele ser tão diferente, ser mais, tipo, ele dá risada, faz um negócio, ele é mais cientista louco, tá ligado? Dá essa impressão. Então, que ele isso tá fazendo pode por dizer, prazer, né? talvez, seja um mérito da direção, de novo. Comparado à direção da trilogia nova, que é do George Lucas, Certo. que a gente já comentou quão problemática é a direção de Sim. atores do George Lucas. Sim. Nesse caso tem um cara, tudo bem que o cara ele é um cara meio desconhecido, É o Richard mas ainda McQuarrie, assim né? não é um cara... é um cara que não é um George Lucas. Sim. Na Sim. direção... E eu acho que o que falaram foi ele foi escolhido para esse filme
principalmente porque ele sabe lidar com as cenas de atores, ele lida bem com atores. Eu acho que, cara, foi essencial. Se a cena que o George Lucas, que o Vader tira a máscara, né, aquela cena final entre ele conversando com o Luke, se não fosse muito bem dirigida, poderia estragar a franquia inteira como um Exato, todo, assim. cara, pra você Essas ver. são as coisas mais importantes. Eu acho, por exemplo, na minha opinião, o Star Wars 6, ele é o pior filme da trilogia clássica. Certo. Ainda assim, eu gosto mais dele do que do 4. Por quê? Porque eu acho que os momentos mais emocionantes dele, que pô, é a conclusão da saga e tal, eu acho que eles fazem valer pelo resto do filme. Pra mim, na minha Cara, opinião. eu concordo E plenamente eu acho com que você. são É exatamente a minha justificativa. as cenas A hora que você emocionantes. arrepia, porque eles estão... Foda-se o sabre, a lava, a hora que Exato. você tá olhando no olho dele e você sente ódio, né? Exatamente. E são cenas que elas são totalmente direcionadas pelos atores. Se não fosse isso, ia ser um filme Sim. não tão Sim, legal. é um visual que não teria impacto. E a gente fala isso, né? É o núcleo que realmente traz o drama e o impacto emocional. É a resolução pai-filho do Luke. É a resolução, né? A gente sempre fala, a gente trazer isso pra nossa realidade. A gente sempre tem, né, a nossa bagagem emocional quando a gente assiste filmes, né? Sim. E você ainda, sendo homem, assistindo menino, né? Essa coisa de ser você... Sempre, se você teve um pai presente na sua vida, uma figura paterna na sua vida, você sempre se espelha em ser, né? Ou você não quer ser como, ou você quer ser algo diferente, ou quer se provar, De né? qualquer forma, é uma referência. É uma referência. E o Luke, na verdade, ele tem, quando ele E essa questão da autoridade, né? De seu pai, Também, ele, exatamente. assim, você tentar redimi-lo ainda, pô, é muito bonito toda essa... E uma diferença, relação. né, do Luke como personagem diferente de todo o Anakin na trilogia, que de novo estraga e tira o mérito, porque com esse filme você podia imaginar uma história, qualquer história, na verdade, pro Anakin, em que desse mais força para as atitudes você acreditar no Vader sem o capacete, né, você Certo. vendo ele. E aí quando você vê o Luke, ele toma a decisão toda, é ele quem tá no comando das decisões dele. Sim. Ele que decide desrespeitar os mestres pra enfrentar o Vader quando ele quer. Ele, de novo, quando ele aprende com os erros dele. É quando ele volta, porque ele volta pra treinar com o Yoda morreu, e aí ele Sim. sabe que ele tem que enfrentar o Vader de qualquer jeito. Sim. Então ele tem esse conflito emocional de, peraí, pra salvar o Império, ou pra eu me tornar um Jedi, que é a vontade dele, ele tem que matar o Vader. E peraí, mas se o Vader é o pai dele, a gente entende que o Vader não é o pai dele é o Anakin. Então uma vez que ele traz o Anakin de volta do Vader, ele derrotou o Vader, né? Sim, com E certeza. aí a gente vai ver isso de uma maneira muito eficaz, né, na sedução do lado negro, né, em cima do Luke, né? E essa sedução é tão melhor feita do que... Mais bem desenvolvida. muito melhor desenvolvido do que do o Anakin, né? O Anakin, ele não Toda a cresce. trilogia, né? O Anakin como um personagem, ele continua sendo uma criança mimada o tempo inteiro e a gente não gosta dele. O Luke é o contrário, eu acho que o Luke talvez seja o único Jedi que a gente realmente se identifica, assim, porque ele passa pelos problemas e ele age como um ser humano, ele pensa, ele conversa, ele toma raciocina. decisão. Sim. E aí, Ele sucumbe um pouco pra raiva, né? Exato, você não vê que ele Ele não é um não cara... roubou. Exato. E ele não é um cara tão perfeito, ele é um cara Puro, não é. tenha falhas, né? As falhas ele se deixa seduzir, ele experimenta enriquece antes o de personagem, decidir. né? Verdade. Antes de decidir, enriquece exatamente. E aí, quais momentos a gente vai ver isso? Primeiro, ele tá chegando lá ele se entrega, né? Então isso já é uma atitude que ele tá tentando ser benevolente. Sim. Ele tá se deixando ser capturado porque ele tem o objetivo de... Ele ainda vê bondade no Vader. Ele sabe que o Vader é bom por quê? Porque o Vader não matou ele quando cortou a mão dele. Sim. O Vader falou, venha comigo e juntos dominaremos a galáxia, né? Traremos paz. Aí você descobre que o Vader realmente tinha uma bondade nele. Se você lembrar lá no final, os 5 minutos finais do Império Contra-Ataca. Sim. Então o Palpatine, ele já a gente não sabe ainda, de novo, desconsidere a trilogia clássica que dá a entender que só existem dois. A nova. A trilogia nova, Isso. que só dá a entender que os Sith sempre trabalham em dois. trabalha em dupla. Então a ideia do Palpatine é óbvio que é usar o Luke pra matar o Vader e aí treinar o Luke pra ser um Sith mais poderoso ainda. Sim. E ser sempre, né, manipular, ser sempre um pupilo pra ser manipulado. Sim. E essa cena, E aí? cara, eu acho que o grande mérito dela é mostrar essa dualidade do Luke de a tentativa da sedução por parte do Palpatine, e desde o primeiro momento ele já questiona o Palpatine, né? Sim, isso eu acho fantástico, porque o Luke, ele, né, a gente viu o Anakin, né, na trilogia nova, sempre só aceitar o que o Palpatine fala. O que de um primeiro- jeito muito bizarro. Bizarro. Assiste aqui o nosso episódio Exato. 3, tipo... E o a gente já primeiro falou muito sobre contato que o Luke tem com o Palpatine, o Luke já fala, a sua prepotência, sua a arrogância. Super a confiança. sua super confiança é a sua fraqueza, né? Sim. E aí ele fala,
o Palpatine fala, e a sua fé nos seus amigos, É a que os sua. seus amigos vão te sua. salvar, é a sua. Isso Então é ali já importante mais começa pra um frente. embate é. psicológico ali. Então vai ter sempre essa sedução de querer trazer uns sentimentos que a gente sabe que são do lado negro, né? Seja o medo, seja a raiva, né? Principalmente. Então, E ele começa já... Ele faz um teasing, né? Ele começa Pô, provocando. deixar, Ele fala o seguinte, olha seus amigos lá, eu fiz uma TVzinha aqui, tipo uma janela. ele posicionou a nave, imagina ele falando pro cara, ó, né? mostra aqui na janela, bota na tela, Põe na tela! põe na tela. E aí ele meio que fala, Luke, eu tô aqui do seu lado, seu sábio tá aqui porque você não me mata. Uhum. E aí o Luke, pode crer, velho. Não, mas isso que é legal, você vê o Luke, ele ainda fala que não, mas quando ele chega no limite, que ele fala, meu, não é possível. O cara que eu preciso matar pra acabar com Ele é tudo... prático, né? Exato, É. a praticidade é o... Foi Se pragmático. você for pragmático, exatamente. Matou o Palpatine, acabou Acabou, a guerra. acabou a Acabou, guerra, você salva tudo, acabou o Império. Acabou com aqui E você vê que ele é reais. pragmático porque pra entrar lá no Jabba, ele mata o guarda, ele é um... Aham. Ele flerta com o lado negro. E essa parte é muito louca, eu acho assim, essa cena meio que resume um pouco, na hora que ele pega e ele vai atacar o Palpatine, e aí o Darth Vader coloca... Entra no meio. E aí você vê os sabres cruzados e o Palpatine atrás, tipo assim, é o que ele queria, ele sorrindo, né? Exatamente o que ele É queria. exatamente o que ele exatamente queria, por ele é o cara que tá por trás daquilo tudo, e aquele embate do pai e do filho é onde ele queria chegar. E, cara, isso é E uma do coisa- vô, né? É. Que a trilogia nova, ele é o vô. Se você levar em consideração, sim. Sim, que a gente falou lá do Create Life. É, Exatamente. Ele pode ser o vô. Então, na trilogia a gente percebe isso, que a trilogia nova, a ideia do Palpatine era matar o Vader, mas nesse caso, até se você quiser considerar só a trilogia clássica, aquilo ainda é uma tentativa de sedução, né? O Palpatine talvez ainda não saiba os motivos reais do Vader querer se aproximar do filho, ou que talvez seja o sim. Anakin voltando, e o Palpatine já percebe isso, percebe que talvez queira eliminar. Certo. Mas eu entendo que aquilo seja só necessariamente pra trazer o lado... Trazer a raiva, né? o lado É. sombrio do Luke à tona. Então Só- ele vai usar essas artimanhas, né? Então, eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno adendo, detalhando mais esse problema que a trilogia nova trouxe. Que, considerando só a trilogia clássica, o que acontece? O Palpatine fala, mate o Darth Vader, mate ele, nós vamos dominar a galáxia juntos. Blá, blá, blá. Então, assim, o Vader... Ele tá ouvindo isso, então o Palpatine tá falando, ele tá ouvindo aquilo que ele quer, tipo, que o Vader que se foda e que o Luke vá pro lado dele. O Vader, a filosofia por trás disso é que o Vader tá falando assim, beleza, ele tá só jogando isca pro Luke Skywalker morder, né? E beleza, faz todo sentido, né? Tudo bem. Considerando a trilogia nova, que a gente sabe que o Anakin sabe que o Sith sempre vem em dupla, sempre é um mestre e um aprendiz. Ele tá ouvindo o Palpatine falar isso, falando que, foda-se, vem, mata ele, vem pro meu lado. Então ele já sabe... participou de uma... Exatamente. Uma situação muito parecida. Ele já passou por isso, então assim, ele já viu o Palpatine trair o aprendiz dele, que era o Dooku. Né? E o Dooku não foi tão idiota assim, porque quando ele tá lá pra cortar a cabeça do Dooku, ele fala mate-o. Aí o Dooku olha tipo, caralho, sabe? Porra, eu era seu amigo. Você vai me trair, meu? Exato. Então assim... Ele dá uma de Iron Man. Pô, eu era seu amigo. Exato. Desconsiderando a trilogia nova, a gente tem um plano. Considerando a trilogia nova, a gente tem um Darth Vader imbecil. Porque ele sabe que ele tá sendo... que ele vai morrer. Ele vai morrer, Pro ele tá Luke Skywalker deixando. voltar e ele tá lá, tipo, parado lá, falando, tipo, é verdade, me mata. Não, talvez, cara, a gente pode pensar que ele tá colocando à frente dele O motivo do... motivo maior e tal, que é o Luke ir pro lado negro, que eu não sei porque isso seria bom pra ele. Exatamente, O não que é faz uma coisa sentido. totalmente incongruente com a filosofia do lado negro da força. Não, e o Sim, legal é é que, ó, verdade. tudo que a trilogia clássica ela dá a entender que do mesmo jeito que os Jedi foram extintos, tem pouquíssimos Jedi, os Sith é a mesma coisa. Exato. Não dá a entender que só sempre foram dois eternamente. A ou- trilogia clássica não cita esse Não negócio. cita esse negócio. É Então- sempre um mestre e um aprendiz. É muito legal Isso- você saber isso que é legal. né, o Obi-Wan e o Vader eram os resquícios de uma mesma ordem, só que você não entende ainda aqui que é esse controle do Palpatine, ou da onde que o Palpatine ele é tão maligno, talvez ele é maligno por ser maligno, não porque ele é do lado negro. Exatamente. verdade. Ele pode ser uma invenção. Lá do negro isso é uma invenção pra Ou levar a pode ser- galera pro... Ou ele é totalmente um cara malandro de usar, dominar, manipular a manipular. galáxia inteira. Porque ele quer. Tanto Jedi quanto Sith, Sim, né? sim, claro. E aí a gente vê essa manipulação toda o tempo inteiro em que ele fica meio que colocando lenha na fogueira, né? Aham. E aí eu acho que tem uma cena muito boa, que é a hora que o Luke meio que dá uma escapada lá, ele dá Aham. brinca de esconde-esconde, ele entra lá num lugar meio mais isso escuro. é genial, mas Cara, essa cena é muito boa por vários motivos. Primeiro, tá mais escuro, então
né, tipo assim... É você Mas aí, exteriorizando cara, ó, o que tá só pra passando, chegar- que tá passando é, dentro do Só personagem. pra do chegar cenário. nessa cena, só pra falar a atitude dele, você vê de novo quando eu falo que ele tá no controle, ele experimentou a raiva e foi tentar matar o Palpatine e o Vader interviu. Sim. Então eles estão lutando. Ele voltou pra si. Ele voltou pra cima, mas ali ele tá com raiva. E aí ele tá lutando, e aí quando ele ouve o Palpatine falar, aí ele se toca, opa, peraí. Eu estou sendo manipulado. Eu tô sendo manipulado e eu tô usando o lado negro. Então ele fala, não, eu vou usar o lado, eu sou um Jedi. Ele tem noção de que ele quer ser um Jedi, ele é um Jedi. E aí o que ele faz, ele entra no modo de defesa. E aí ele se esconde. Não é que ele tá se escondendo, ele tá se defendendo, ele parou de atacar, ele tá se defendendo, que é uma E atitude... agora ele está agindo É como uma um Jedi. atitude Jedi. Sim, aí ele, é. de novo, aí volta pra cena que você tava citando, né? E aí ele tem uma hora que mostra assim, a câmera, que é muito legal também, que metade do rosto dele tá branco e metade negro. tá negro, E aí pô, você a vê iluminação que é é foda. Totalmente a dualidade dele, A tá dualidade que ele experimentando tá, os dois tipo assim, pontos. não tinha cena melhor pra colocar isso, porque Claro. ele tá ali no... Ele pode ir pra qualquer lado, a gente não Exatamente. sabe ainda, Sim. né? Ele tá... E aí ele É a gota funciona- d'água é. em cima da montanha, ela pode ir pra lá, pra lá. E ele pra lá. funciona por gatilhos, porque uma vez que ele usa, né, os sentimentos dele já foi avisado que trairiam, quando ele lembra da irmã, Sim. e aí o Vader É. sente isso, o Vader usa isso contra ele. E aí Então, ele fala, aí seus ele- sentimentos te é. traem de novo. É, Então o Luke, ele vai usar o lado negro de novo, que aí ele vai pra agressão, pra agressividade, porque ele Quando- quer proteger a irmã. É, quando o Vader fala, então você não quer vir pro lado negro? Beleza, talvez eu pegue a sua irmã. É. Aí- E aí, cara, Nossa, mano. não, e aí é genial essa luta, porque de novo, aí ele fica visceral, que aí ele vai realmente cortar a mão do Aí tá Vader. decidido. Cara, aquilo, cara, é lindo. Não tem técnica Não nenhuma, tem. é emoção, é É coração. emoção. É. Cara, isso é lindo. Martelando. É Jedi moleque, Jedi de raiz. É um Jedi de Jedi. várzea. Exatamente, aí quando ele corta a mão e tem noção de que ele perdeu a mão, É muito bonita aquela cena. Ele olha a mão do Cara. Vader cortada, ele olha a mão dele, ele fala, cara, eu estou virando Ele meu fala, pai. e aí Caralho, eu volta, sou meu lembra, pai, lembra a profecia. cena da caverna? Era o rosto dele no capacete do Vader? Aí, ó. Cara, tá se cumprindo, então ele não é trouxa de Olha perseguir. como ele é esperto, cara. É, tipo, Que ele Não faz? é que ele é um gênio, mas ele é engraçado, porque um cara normal, no Star Wars, parece que ele é um gênio, porque todos os outros são, São muito idiotas impossíveis e demais. tal. Mas, cara, é lindo, cara. Até me lindo. arrepia lembrar, porque É. aí ele desliga o sabre, joga fora e fala, né? Eu não vou matar. Ele fala, eu sou um Jedi, assim como meu pai antes de mim. Isso é muito foda. Cara, é de arrepiar. I am a Jedi, like my father before me. Não é? Ó, até volta aqui de novo. E Por aí, que de que é novo, porque você lembra do... Eu sou um mariachi, assim como Ah, meus sim, como ancestrais. meus ancestrais. cara, eu assisti, voltando para... Assistindo a trilogia do Mariachi, o primeiro, que o Robert Rodrigues fez com o Manolo. É, não é não o é Antônio famoso, Bandeira, não é é o Antônio cara Bandeira. X que ele gastou 7 E na dólares. época eu não conseguia assistir com a voz original, tava me incomodando o espanhol do cara. Eu fui assistir dublado. Quem dublava era o Seiya. E aí eu lembro da frase ele chegando e falava, eu só queria ser um mariachi, assim como os meus ancestrais. E aí eu lembro que virou uma piada, Aquela vozinha do Seiya, virou uma né? piada Interna. interna entre né, Voltando, né, nessa cena, o Vader tá ouvindo ele falar aquilo também. Então o Anakin Sim. tá voltando pro Vader. É. E aí a gente vai ver o Palpatine realmente usando lá os dedinhos lá, a eletricidade ser... Então você Não, pode aí. mas antes disso é engraçado porque você vê que o que traiu o Palpatine foi a super confiança dele. Sim. Porque Ele falou, o Vader tá comendo na minha mão, faz mocota. De boa. Não, e outra coisa, exatamente. Além disso, o Vader tava lá caído, o Anakin tava loucão, sangue nos olhos, e aí, em vez do Palpatine ficar quietinho, falar, deixa eu ver o que vai Ai, acontecer cara, aqui, é verdade, ele cara. chega, isso, mate-o com toda a sua força, seu Enfia a espada no pescoço dele. Joga uma granada nele. Tipo, ele tá falando. Parece que o cara tem prazer em ver aquilo. Vai, continua, faz isso, Continua. assim, vai. Aí você vê aquele capuz, Movimento no... movimentinho na assim, capa. né? Caralho. Tô virando Darkseid. É o prazer que ele tem, ele não conseguiu se conter. Essa super confiança. Mate-o. Isso. Enfia a espada nele. Isso. Agora tira o coração pra fora e coma. Aí o Luke falou, pô, Ali dá um estalão tá uma coisa meio estranha. Tipo assim, Esse velho tá falando. enquanto ele tava lá, ele tava em estado de flow, ele tava totalmente focado naquilo. Plau, Quando o velho começa a falar a merda, ele fala, velho, Mate-o. eu não vou. Isso. Eu me senti assim já. Eu lembro quando eu era criança, eu matei meu pai, não? Quando eu era criança, eu demorava muito no banho
Porque eu dormia no banho. Eu acordava muito cedo pra ir pra escola, eu dormia no banho. E aí, eu lembro toda vez, era assim, eu tava, pô, legal, tô acabando aqui e tal. Aí Quando pra mim, quando eu ia... Você é o chuveiro. Aí quando eu ia desligar o chuveiro, minha mãe falava, Luísa, tá demorando muito, esse banho tá demorando, vem logo, caramba, não sei o quê. Aí eu falava, que filha da mãe, não vou também, vou demorar mais. Ficava lá. Olha só. Ou seja, você contestar a autoridade, É né? verdade. E aí ele tava lá, ele, isso aí mesmo, você é um filho da puta. Aí isso, vai, mata nele. Ele falou, não, quer você? Cala a boca aí, mano. Não vou matar mais Você não. foda-se Foda-se porra você. nenhuma. Quer saber? Vamos, joga assim. Se ele sabe? ficasse quieto, velho... Talvez o Luke fosse pro lado do Nossa, com certeza. Então a super confiança dele foi o que traiu. Com certeza. Eu não E podia aí, ter dormido sem essa, hein? Cara, ó, Papatosa. vamos dar só um lado ruim e péssimo que o Ruim, péssimo e horrível. horrível. Tudo de ruim que pode acontecer que o George Lucas faz nos retoques. A gente tava comentando no começo do vídeo que a gente assistiu a Despecialized Edition, que é o mais próximo do original. E o George Lucas, ele tem essa mania de alterar os filmes dele. Fala a cena primeiro original, como ela é foda, cara. Cara, de novo, a gente tá vendo o Luke sendo torturado, né? Morrendo literalmente ali por conta daqueles raios. Sim. E o Vader, ele não tem... O Vader, ele tá olhando aquilo e a gente tá vendo closes no Vader, mas o Vader é tipo a atriz do Crepúsculo, não tem expressão. Exato. Ele é uma máscara. E aí a gente é comum, a gente brinca, né? Até com a cachorrinha paçoca do Bruno, a gente fala que a cachorra mais feliz tá sempre sorrindo. O cachorro não sorri. Exato. A gente... Exato. A gente projeta as nossas emoções no cachorro. Sim. E a gente, como ser humano, né? O rosto do Vader, ele tem ali 2 olhos, você consegue projetar uma afeição ali. Sim. E a gente projeta uma emoção de novo, cara. Ali a trilha, a gente não comentou muito a trilha do John Williams. Sim. Cara, ela é tão magnânima e tão perfeita que falar seria, sei lá, pleonasmo, né? Subir pra cima. Aquela cena, ela Mas é naquela emocionante cena- simplesmente pela A onda da montagem, câmera. Cara, ali é cinematografia. Porque É. eu tô falando do enquadramento que você vai pegar de baixo pra cima. Então você vai ter uma visão diferente do Vader, que você projeta a sua emoção de dor. E Sim. isso é Por quê? Porque isso também reflete o Luke que tá numa posição de baixo, de dor e olhando exato. pro pai dele. Então A câmera você vê tá a de cima. câmera E ele fala pai, né? Imagina, seu Sim. filho, ele fala pai, ele tá numa posição fetal e praticamente você ali. vê e você vê uma câmera como se você fosse o Luke, o espectador fosse o Isso, Luke olhando E pro o que Vader. ajuda isso, a trilha também, ela fica mais fúnebre, né? Sim. E aí você E o vê silêncio, cara, é o silêncio. silêncio do Vader. O Vader, assim, ele olha aqui, Não, tanto que esse pequeno, você tá olhando a esses cara dele, pequenos- parece que ele tá assim. Você vê a Agora, tristeza do Exato, Vader. esses pequenos movimentos, É, eles é. já dizem tudo, né? Porque assim, você vê que o Vader, ele, durante todos os filmes, ele é um personagem muito decidido. Ele vai, faz uma coisa. Ele vai e fala, eu acho que a sua falta de fé me perturba. Pega a espada, vem, pega eu, Obi-Wan, pá, 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 pá. Mesmo lutando contra o Luke, ele é muito decidido. Chega nesse momento, é o único momento da trilogia em que você vê que ele tá indeciso. Que ele olha pra um lado, olha pro Luke E você de vê novo. emoção Olha nisso, pra um lado, é. olha pro Luke de novo. Olha pro lado. Ele tá fazendo esse movimento 3, 4 vezes, ou seja, isso é uma indicação corporal de que ele tá indeciso, ele tá E a gente inquieto com projeta, alguma exato. coisa. E voltando aqui, a gente tá projetando uma emoção triste no Vader, Sim. que ele não tem emoção. Sim. Ali é uma máscara, então a gente consegue colocar a emoção ali. E de novo, o elemento da música voltando, tudo cinematograficamente combina para que aquela cena seja emotiva suficiente no silêncio do personagem. Sim. E aí nas reedições, nos retoques do George Lucas, principalmente no Blu-ray, ele coloca aquele não que ele grita, que o Vader grita no episódio Padmé 3 morreu. da Padmé. Então é um não sequencial, né? Não, pra pegar o Palpatine e jogar lá pro buraco. É. Então isso tira todo esse mérito. Enquanto ele tá olhando, ele fala, não, Isso a gente. não. É assim, enquanto ele tá olhando, não. Sim. E aí depois pega e fala, não. O que também... E que, mais uma vez, cara, ele tá lá. Aí, se ele tá quieto, justifica o Palpatine não perceber. Ele Exatamente. chegando ele, É. tá com um abismo. É. Agora, se ele tá lá e fala, não, Você se tá o Palpatine aqui, já tá lá e fala, fala. o que você tá falando aí, velho? Você é traíra também, tá ligado? É. E outra coisa, cara, essa cena tem tantas coisas assim. O raio, primeiro, ele era uma novidade. Você fala, caralho, o cara é muito poderoso. E o raio ali, ele é feito pra torturar o Luke. Ele quer fritar o Luke ali no começo. Tá matando, né? Mas ele podia ter, tipo assim, ele é tão poderoso que ele podia fazer dar um force choke, fazer o coração do Luke parar. Ele é melhor que todos os outros Jedi e outros Sith.
E ele resolveu fazer o raio pra ver ele fritando aí na frente dele. Ele Torturando perversa o ao Luke. ponto de ele se delicia, vendo o sofrimento. E fazendo isso na frente do Darth Vader ainda, né? Porque, Do de pai. novo, ele acredita que o Vader ali não tem mais Anakin. Por isso que ele faz. Sim, A gente, todo mundo acredita. Tanto que até a gente tem a cena quando o Vader sente que o Luke tá na nave lá, que tá passando lá pra entrar em Endor. E o Vader sente. Aí ele fala, peraí, como assim, Vader? Você sentiu a presença do Luke e eu não senti? Então ali é um resquício de, olha, o Anakin Tem uma ele ligação. Tá voltando. A ligação pode pai-filho, ela tá tendo efeito não só no Luke, ela tá tendo efeito no Vader. Sim. Então eu acho que esse final é essa parte emotiva realmente do Retorno de Jedi. Ele todas as falhas que a gente pode ver, desde a criação dos Ewoks, que a gente fala, cara, os Stormtroopers, a gente sempre brinca que existe uma A piada. gente tá uma hora de gravação, a gente tocou nos Ewoks agora, né? É. Assim. Não, mas só pra Recorde. citar, porque a gente fala que os Troopers, eles são o oposto dos camisas vermelhas no Star Trek. Star Trek, que são motivo de piada. Tudo camisa vermelha morria. Sim. E se você colocar um camisa vermelha junto com o Stormtrooper pra ser morto por ele, você sabe que o Stormtrooper erraria o tiro. Buga, né? E mesmo assim, a camisa vermelha ia morrer. Morre, exatamente. Sim. E, cara, a gente via na trilogia nova, principalmente na série que não é canon do Clone Wars, que o Genndy Tartakovsky conseguiu tornar os Troopers badass. Aham. São caras que fazem o serviço. E na trilogia clássica sempre mostrou eles meio fanfarrões. Sim. Eles erram os tiros. Eles gritam o Wilhelm Scream toda hora que morre. Eles são soldados de E você vê, ali. você vê Pega eles uma perdendo, grana, né, eles- de uma civilização tão primitiva, né, que são os Ewoks, que são anõezinhos. E não dá nem pra acreditar, né, cara? Cara, Aquela pedra caindo no capacete não Sabe, faz nem esse barulho, cara, velho. imagina, é um Cara. exército civilizado que perde pelos ursinhos carinhosos. Cara, exatamente, Os cara. ursinhos carinhosos ganhando. Mas O barulho que faz, velho, de panela bater... Cara, é... Mas eu vou discordar de vocês, cara. Eu gosto dessa parte. Eu acho que isso, assim, principalmente as partes que eles mostram, as armadilhas que eles fazem, Não, eu acho colocando engenhoso, isso é corda, legal, isso fazendo eu os concordo. troncos, entendeu? Tipo, eu acho que Mas- é uma representação, assim, da força de... tem essa coisa de ser uma sociedade primitiva. Sim, que era a Né? ideia original. Sempre É foi uma ideia mostrar de, isso. basicamente... É que assim, o Star Wars ele tem toda uma questão de a força, uma conexão da natureza. Então o Yoda, ele não tá na cidade, ele tá lá no pântano, em sintonia e harmonia com a natureza. E aí, em contraposição com o cara que praticamente toda tecnologia, que é o Darth Vader. Sim. Né? Mas assim, durante toda a trilogia, você tem um pouco, tipo, a Millennium Falcon é tecnológica, tá do lado do bem. A própria Sim. arma Jedi é tecnológica, Sim. o Luke tem uma mão de metal, então isso meio que mistura. Mas o que eu acho que isso ainda, assim, os Ewoks ainda representam essa pureza, essa conexão com a Toda a Terra. mitologia de Star Wars sempre existem dois contrapontos. Seja o lado da luz e o lado negro, seja Jedi Sith. E aí você vai ter A realmente a natureza civilização. versus a civilização. Exatamente. É. Civilização avançada, que seria lá tudo o Império. Eu concordo com você, mas até só fazer um adendo que a ideia original, em vez de serem Ewoks, eram para ser os Wookiees, né? Que são os Chewbaccas, pra quem não Imagina sabe. a raça do Chewbacca. Sim. A ideia original Sim. seria colocar eles lutando contra... Faria até mais sentido, até o É. combate... O meu problema é esse. É o mano a mano ali que eu não consigo comprar muito, entendeu? Não, Então, não dá, é. E Agora, assim, a artimanha, eu concordo. Acho que até o efeito tem em mim, né? então, eu concordo em partes. Certo. Eu acho que assim, eu acho que os Ewoks são legais, o planeta é legal, as artimanhas são legais, o conceito da natureza versus civilização, tudo isso eu acho legal. Como expansão do universo Star Wars, Sim. eu acho que é legal, né? Sim. Vale pra isso. Agora, no filme eu não gosto. Eu não gosto dessa parte da lua, eu acho muito chata. e muito Eu acho cômica. muito mais arrastada. carregada. É. Eu acho que sabe, fica Podia repetindo ser, exato. os mesmos cenários, Ser os resolvido de mesmos- maneira os mais mesmos rápida, planos, mais exato. eficiente. E aí mostra eles, entram na base, saem da base, entram na base, saem da base. Cara, Aí sabe entram que na base, eu explode a comparo, base, ó, sabe? de ponto negativo, era um projeto de Jar Jar Binks. Cara. Porque foi criado exclusivamente para ter um propósito comercial, ou seja, se atrai crianças Sim. e Infantil. vende ursinhos de pelúcia. Ursinhos fofinhos, né? Só que, ó, Tem também aí, tipo, tem sempre Caravana o da Ewok Coragem. muito parecido. cara, deu um spin-off de Caraca, dois é filmes. verdade, cara. Isso, talvez se você Filmes chatos pra Se você nasceu nos anos demais. 80 como a gente, você provavelmente viu isso no SBT? no SBT, na Cinema em Casa, cara. Cinema em Passava Casa. direto. E eu não sabia disso, eu lembrava no meu subconsciente que tinha os Ewoks lá e eu achava uma bosta isso aí. E aí os caras falaram, não, caravana da amizade. Da coragem. Da coragem. Eu falei, cara, tinha isso mesmo. E tinha...
é uma merda aquilo. É foda. E, cara, eu acho toda a parte chata, assim. Sim. Desde a parte... Mas sabe por quê? a Porque parte parece do- com a Dilma, eu acho que é por isso. Dilma peluda, né? Essa parte do... Até a parte que o C3PO é Deus, não sei o quê. Cara, tem uma única cena que eu gosto de toda essa parte da Lua de Endor, que é o C3PO contando pros Ewoks a história da mitologia. Ah. Isso eu acho legal. É até uma Quer dizer, no Mad Max, vocês gostaram dessa bosta, agora aí vocês não gostaram. Pois é, Porra, pra você porra. ver como é que é, né? É os críticos, né? Mad Max aqui. Então, e aí assim, essa parte eu gostei, que ele falando, e é engraçado que ele tá falando na língua dos Ewoks, né? Uhum. Aí ele fala, Han Solo, cachuchu, cachachau, piu, É muito piu. Aí os bichinhos, sabe? Isso eu acho legal. Tem gente que não gosta porque fala que os Ewoks são retardados, não sei o quê. Isso daí eu acho que até eu não tenho problema com isso. Oh gosh. Basta look at Jiminy Choo-Doo. Né? Só que assim, Não tem problema com retardados. isso aí. não, nem com os Ewoks, pior ainda. Mas assim, tem essas cenas da Lua de Endor, intercalado com as cenas da batalha espacial, que eu já falei que eu também não gosto tanto assim, intercalado com a cena que a gente tá esperando há 3 filmes, que é o confronto do Luke com o Vader. Definitivo. Então assim, você Ali fala, é onde ia resolver a parada, né? Luke Vader animal, puta que pariu, floresta, que saco, velho. E aí você Puta fica espaço, esperando, ai caralho. Pô, legal, a batalha de espaço, pô, legal. Porque você pensa Cara, assim, cadê se eles, cadê o Vader? Cadê o se Luke? eles já resolveram tão, né, já sabem como resolver o problema de destruir uma estrela da morte, você sabe que eles vão resolver. Exato. Então o impacto É, dramático é é. fraco. É fraco. E E aí de quando novo pros Ewoks. o Luke tá. O Luke tá num momento dark, aí volta. Os caras estão resolvendo lá, tipo assim. Você não tem um Você momento gosta, de você quer que profundo corra, desespero que você Sim, não sabe exatamente. como vai virar isso. Isso não tem. Mas Talvez, quando- talvez só finalizando, desculpa. Mas talvez, se em vez de toda a parte do começo que a gente teria o resgate do Han Solo, já tivesse um pouco disso, da batalha espacial, da batalha em Endor, apresentar os Ewoks e tal, não sei. Talvez eu gostasse mais. Só que eu acho que são partes que são muito fracas, em contraponto a uma parte muito forte, então elas perdem Sim, a é graça. É, mas eu acho que verdade. o ritmo ele realmente se arrasta, mas como um todo eu acho que não me incomodou tanto. Realmente me tira do filme. Eu vejo realmente é um demérito, é um ponto negativo. Mas quando eu comparei, que eu só queria finalizar com Jar Jar Binks, a diferença é que quando você lembra da batalha do episódio 1, que você viu o Gungans morrendo, Aham. de quem você lembra? Você se importou com algum Gungan morrendo? Não, nenhum. Mas cara, quando você vê um ursinho carinhoso ali morrendo, Ah, cara, sim. isso cara, é ali triste. você se sente tocado Sim. e de novo, você consegue Funciona. comprar a realidade ali. Você, Sim, Ele funciona. você consegue esquece- tocar nos seus botões da fofura, Isso, né? a suspensão da descrença Caralho. ali é muito mais fácil você ver um bichinho se movimentando, interagindo de verdade É, com a Leia, do que você vendo o Obi-Wan e o Qui-Gon olhando pro... Tipo, ele não tá olhando nos olhos, os olhos são tão pequenos. Eles estão olhando mesmo pro É muito estranho, né, pro cara? Jar Jar, entendeu? Então, É. ali eu E compro até a menos própria- do que eu compro mais, entendeu? Por isso que eu acho que a parte Sim. real ali me toca emocionalmente. E até a de me própria importar. construção da cena, né? Sim. Que você já sabe que os Ewoks são bichinhos super inocentes, não sei o quê. E aí tá lá, ele cai no chão e ele tipo, pô, vamos lá, acorda aí. Aí tipo, vê que não acorda, aí ele fica mó triste. É. Pô, é uma construção bem feita. assim. Assim, é uma cena tocante. E aí, no final, depois de tudo, tem aquela festinha, né, cara, que eles Teve vários fazem. retoques, né? Os batuques. Festinha e tal. E aí, eu só queria reclamar da versão remasterizada que eles É. fizeram, a cagada de colocar o Hayden Christensen. Porque no final, né, tá todo mundo lá, e o Luke chega no cantinho lá, tem o panteão dele de fantasmas. Sim. E aí ele chega lá e, legal, Obi-Wan, beleza, e aí Yoda, beleza, e quem é esse cara aqui? Aí tem um tiozinho lá, Aham. que aí você, é o Que Vader, você que viu, morreu. né? Os olhos são o mesmo, né? Do É. Vader sem máscara. Sim. E quando você A coloca... fisionomia é Olha, eu parecida, entendo. apesar de ser... O nosso problema é porque a trilogia nova, ela realmente cagou na série como um todo. Sim. Ela tirou muita força da trilogia clássica, que não precisava dessa trilogia nova. Você não precisava conhecer o passado do Vader, principalmente, não era nem tanto o passado do Vader, tá tão atrelado em como o Império se tornou o Império. Sim. E aí, mas, cara, eu compro a ideia porque o Anakin... Você compra a ideia do quê? De que o Anakin... Do Hayden Christensen? É. Se fosse feito bem feito, a trilogia clássica, o Vader, ele matou o Anakin. Então você tem que ver como que era o Anakin antes de virar Vader. Sim. Sem a trilogia nova, você imaginava que era aquele cara
sem a maquiagem de queimado e tal, sei lá. Então você disse Seja que o tiozão. ele morreu como Anakin naquele dia. Isso, então por isso que o fantasma dele seria... Faz sentido. Mas aí também meio que tira a redenção, porque ele voltou a ser Anakin no final, né? Exatamente, aí eu concordo plenamente com você, que aí você pode comprar e deixar realmente o tiozão, porque ele voltou, o Anakin voltou à vida, então Sim. ele morreu como Anakin, quando Sim. ele pede pro Luke deixar ele, Aliás, porque a gente falou essa salvo. cena, né, da morte do Anakin. Cara, isso é sensacional. A gente vê o rosto do Vader, né? É muito tocante, assim, um cara que ele virou um ícone, não só do filme, virou um ícone pop. Tipo, a máscara do Vader, ele tá em todos os lugares, né? E aí, quando você... Cara, é tipo aquela curiosidade, como é o Vader por dentro, né? E aí você tinha visto um vislumbre da nuquinha dele, nuco, né? E agora você vê e você fala, cara, você fica com um pouco de dó, Uhum. porque você vê que é uma alma sofrida ali dentro, né? Cagado. E ao mesmo tempo é um cara que ele tá... Aquela cena, cara, é muito Ela passa, bonita, assim, porque ela passa uma brevidade, assim, eles não ficam trocando ideia um tempão. Uhum. Ele fala em 2, 3 falas, se resolve o que tem que resolver, você vê que ele realmente mudou. Ele não tá pedindo perdão por nada, mas ele não tá falando que ele é bonzinho nem nada. Sim. Ele tá simplesmente, olha, não, Fala, que bom, meu filho. Avise sua irmã que você estava certo. O que é estar certo? Havia bondade Havia no reino. bondade Sim. nele. Então é a redenção, cara. A redenção, cara, lindo, essa redenção sensacional. é o que salva esse filme e é o que fecha com chave de ouro, eu acho, essa trilogia Concordo. e sextologia, porque sem isso ia ficar faltando alguma coisa, né? Talvez se o Luke virasse pro lado negro, seria outra coisa completamente diferente. Com certeza. Mas, cara, essa cena foi tão bonita, tão bem feita, e aí volta o diretor de saber trabalhar com isso, eu acho que é importantíssimo. Eu tô lembrando que a gente pulou da Slave Leia. Ficou. Tem um motivo pra Slave Leia. Justo. Deu, ó, só pra dar um resumo aqui, ó. Foi ela que, ó, fez a minha puberdade pegar no tranco. Não, explica pro Vitor O Roger a era um história da unha no mindinho. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Lando! Mostra pra gente se você chegou até o fim desse vídeo. Que você ouviu, participou de tudo isso que a gente conversou, discutiu. Sim. Você tem que mostrar pra gente se é um bom companheiro assim como a gente. Coloca as palavrinhas, só assim a gente vai saber que você viu tudo, ouviu tudo isso que a gente falou. Agora, se você tá ouvindo no podcast, também vem aqui pro nosso site aqui, volta aqui pro vídeo pra pôr a palavrinha. Mas lembrando, que se tem alguma coisa que a gente não falou, faltou alguma coisa, você quer corrigir a gente, pô, fala numa boa, mas coloca a palavrinha aí. Se você só corrigir ou falar assim, a gente vai saber que você não é um true bom companheiro. E se você assistiu os 6 vídeos, Nossa, mano. comenta aqui embaixo também. Vi tudo. Fala, assisti os 6 e gosto mais do episódio tal. Boa. Você que viu todos os vídeos, você não tem ideia da consideração que a gente tem com você. Sim. Você mora nos nossos corações e eu queria oferecer aqui um brinde pra pessoa que tá até agora com a gente, Isso é bom. que é uma entrevista que eu fiz com o Roberto Sadowski. Olha só. Em que ele conta, eu fiz essa entrevista pro Congresso Nacional de Cinema, e ele conta nessa entrevista como foi quando ele conheceu o George Lucas, as ideias que ele trocou lá com o George Lucas e com o Mace Windu. Boa. Ele estava lá, foi até o Rancho Skywalker e, pô, Pra poucos, hein? pra poucos. Ele foi porque... Não. Como que Como você que a vai pessoa acessa essa liberar? entrevista? Entrar em osbonscompanheiros.com/Star Wars, que você vai ver lá a entrevista exclusiva que eu fiz com ele. E Agora, se você quiser conteúdo exclusivo, vídeos, listas que não entram aqui, não tá liberado pra todo mundo, é só Sim. pra um público seleto. Você tem que acessar os bons só pra quem é mais Exatamente. chegado. A Só paçoca pra já quem lá. tá na roda Jedi, nosso conselho. Osbonscompanheiros.com/VIP. Se torne VIP. Sim, É só entrando e acessando lá. Mas espera aí, cara. Legal, eu gosto muito de conteúdo exclusivo, Certo. de VIP. Gosto de ser VIP. Eu gosto de Oi. pagar de VIP. Pô. Fazer bonito com o chapéu dos outros. Isso É aí. isso que eu gosto. Só que tem um problema. Ah. Eu gastei todo o meu dinheiro indo pra Dagobah pra terminar meu treinamento. E agora, hein? É de graça? Porra! Até pra você que fez supletivo Jedi. Esse é o Luke. Até a paçoca achou graça. Cara, passou com a Ela tá cara sorrindo igual o Darth sorridente, Vader. ó. Sorri. Se você achou o vídeo uma porcaria, dá joinha pela paçoca. Se você não se inscreveu até agora, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a sua vida? E lembrem-se... Ao assistir bons filmes, Que seja com bons Jedis.
Unlimited Dark. Impossible! Ufa. Paçoca. Acabou. Paçoca. Fala tchau pros nossos espectadores. Gente, a Paçoca tem Instagram, sigam ela. Ah, é. Paçoca The Dog. Lambe o público.